Salvem, queridos colecionadores de plantas! Parceria muito legal entre Fly e a Entre Raízes Botânica. Você que acompanha meu canal, acompanha meu Instagram Jardineiros Urbanos, está aí antenado às novidades que eu trago. Trouxe recentemente aqui a estufa vertical e a Entre Raízes tem um produto super interessante. É uma tenda toda paramentada e estruturada para oferecer o cultivo Pro. Como este carinha aqui, que eu montei do zero, todos os componentes separados. No caso da tenda que a gente vai ver hoje no episódio, ela já é direcionada, feita, produzida, própria para essa aplicação. Não é uma adaptação como eu fiz aqui. E é legal que eu fiz recentemente. Por coincidência, a Entre Raízes já começou a trabalhar no mesmo tempo e você que me acompanha e me assiste e já gostou desta ideia aqui, desta adaptação, no site da entreraízes.com.br, a partir do código FLY15, promoção de novembro, de hoje até o último dia do mês, você vai ter 15% de desconto em todos os produtos expostos lá na seção Cultivo Indoor. O link da seção está aqui na descrição do vídeo e já leva direto todas as possibilidades de cultivo indoor, desde grow lights até as tendas variadas para o seu cultivo indoor. Cultivo Pro, a gente está falando. E cada vez mais Pro, como vocês têm notado aqui no Fly Channel, tá certo? De qualquer forma, este episódio aqui é perene. Se passar a promoção, passou. Aproveite aí a oportunidade. 15% de desconto em todos os produtos da página em questão que está aqui na descrição deste vídeo. Mas passou fazer o quê? Quem aproveitou, aproveitou, mas o conteúdo continua aqui. É o conteúdo da montagem da minha tenda vertical Entre Raízes Botânica, com sistemas de grow light, 3 lâmpadas. Fica aí e seguimos com a vinheta de entrada. Saudações, queridos plantoides! Mais um episódio aqui dedicado à montagem do zero de um equipamento como este. Este foi totalmente adaptado às funcionalidades, à celeridade, à qualidade do cultivo Pro. Eu tenho mostrado aí para vocês. E o ambiente indoor, dentro de casa, nos permite o quê? Ter mais controle dos fatores do cultivo, iluminação, seja intensidade ou tempo de exposição, temperatura, controle da umidade, e tudo isso vai promover basicamente o quê? O que eu já falo muitas vezes para vocês, os benefícios de caixas de umidade, terrário aquário e tendas ou estufas verticais como essa. E o pessoal da Entre Raízes, então, por coincidência real, enquanto eu estava falando com o Marco, que eu estava montando um bagulhinho desse aqui, uma tranqueirinha legal dessa aqui, ele falou, pô, a gente fez uma curadoria aí e selecionamos itens, equipamentos para trazer para a loja, não adaptados, mas já dirigidos para o contexto. Fly, você não quer pegar um, trabalhar em cima e apresentar exatamente? Falei, pô, super legal. Porque aí a gente já tem até um comparativo aqui do que essa estrutura aqui toda adaptada, cada componente foi adaptado por mim, oferece, e do que uma estrutura já produzida, direcionada para a função de cultivo Pro indoor pode trazer. A gente vai ter pontos de comparação interessantes aí que ampliam as referências para a sua escolha.
do equipamento do produto ideal. E para quem quiser aproveitar, Fly 15 para 15% de desconto em todos os itens do link da descrição aqui, que inclui estes insumos, estes recursos e outros lá também individualizados. Estou super motivado para este unboxing. Contexto melhor não há, por coincidência mesmo. E aí a gente então vai ver hoje este carinha. Primeira relação interessante para a gente analisar aqui. Este carinha aqui todo adaptado saiu em torno dos 1.000 e poucos, um pouco mais acima, considerando a estante de aço inox, que infelizmente começa a aparecer alguns pontinhos de ferrugem. Não sei o quanto que vai avançar. Não é da categoria de inox mais resistente à alta umidade, tá? Eu espero realmente que não avance muito rapidamente e não avance muito. Nesses 1.000 e poucos reais tem também o umidificador, as bandejas, a capa e o sistema de iluminação, que no caso são 4 pontos aí. O que será que a Master Tent 600D com kit de 3 lâmpadas tem a nos oferecer aí? Se vocês querem ver o exato produto do unboxing, acessem o link aí na descrição, tá legal? Master Tent 600D 60 por 40 por 200 centímetros. Veio aqui com manualzinho. Aparentemente é bem intuitivo também, em português, tudo certinho aqui para nós outros. O primeiro fator que eu noto aqui e me mostra diferenciação, tá? Sempre comparando com este carinha aqui, totalmente adaptado. Parece um ferro ou um aço, ele já vem pintado, bem revestido na pintura, tá? Bastante mesmo, é uma camada bem grossa, ou seja, a chance de enferrujar é pequena. Peças de plástico que acompanham para a produção da tenda. E com isso aqui, a questão da umidade já me deixa muito menos preocupado. Eu tinha dúvidas quanto ao inox da minha adaptação aqui. Infelizmente já começa alguns pontos de ferrugem. Este manual aqui é um padrão para 4 medidas diferentes. A gente vai ter 2 medidas diferentes aqui e as instruções voltadas a essas 2 medidas. São 2 tipos de tenda e aqui desse lado mais 2 tipos de tenda, ok? Com as características da tenda aqui. O meu aqui é o modelo 6040-200, tá deste lado. Então as instruções estão aqui. A partir disso, ele mostra 4 tipos diferentes de barra, por numeração, 2, 3, 4 e 5. Com esses 4 padrões de barras, a gente associa a este desenho aqui. E vai montando e compondo a partir dos números este desenho aqui. Esse fluxo aqui me parece ser bem fácil, tá? Então aqui estão todos os componentes. Os canos com as 4 numerações diferentes. Eu noto aqui já alguma coisa. As laterais de plástico. É um plástico bem robusto, inclusive. Plástico com umidade também tende a apodrecer, né? E parece um plástico bem robusto e resistente, tá? Aqui a gente tem as bandejas, né? As estantes, as prateleiras, melhor dizendo. E a tenda em si. Tem essa lingueta aqui, preciso ver para que serve. E a tenda em si tem exatamente este material. Este material faz toda a diferença em relação à minha estufa vertical em questão. Este carinha faz toda a diferença e eu vou explicar no decorrer do episódio aqui, tá? O equipamento vem com 2 tipos de conectores. O de canto, ó, de quina, e este cruzado aqui, que é intermediário. Os encaixes são firmes, fáceis, isso é importante. Vocês sabem como eu prezo para esse tipo de acabamento. Isso vai impactar diretamente na hora do acabamento, para a coisa ficar muito torta ou bem alinhada, né? Bom, comecei basicamente pela base.
A estrutura aqui vai ficar no chão. Essa parte aqui é feita de cano 4, numeração 4, que é o mais comprido, e 3, que é o mais curtinho assim. Então esse aqui, visto de frente, é assim que a gente vai ver. 60 centímetros por 40 centímetros. E agora é só escalonar e ir subindo, tá? Eu vou deixar no chão aqui e começar a subir. O chão é importante, inclusive, para alinhar bem. Agora, a subida, os canos que vão ficar na vertical são de numeração 2. Então assim, neste modelo 600D de 60, 40, 200, os canos tipo 3 e 4 ficam na horizontal, fazendo suporte para a base e para as prateleiras, e os canos tipo 2 vão ficando na vertical para subir a torre aqui. Eu vou poder escolher também a quantidade de bandejas ou prateleiras. No meu caso, eu vou fazer eu estou com 3 lâmpadas, vai ser teto e mais 2 prateleiras. O material é leve, tá? Por enquanto tá leve, óbvio, mas ele é levinho, não é tão pesado assim, tá? Não tem rodinha, mas vai ficar no ponto fixo aqui que vocês vão ver. Em termos de praticidade de montagem, até agora, a parte do esqueleto aqui, a estrutura, tá bem fácil. Acho que até mais fácil do que aquele material aqui de inox, que você rosqueia, demora mais, né? Aqui é só encaixe, tá? É mais rápido. Agora já estou indo para o último andar aqui, bem rapidinho mesmo. E as peças de acabamento do topo são de quina também, né? Vou deitar aqui para facilitar um pouco, 2 metros de altura. Em termos de comprimento, é igualzinho a minha estufa adaptada. Em termos de largura também. E altura, eu ganhei aqui pelo menos uns 10 centímetros. As bandejas, elas se adaptam facilmente depois que estiver bem encaixado, tá? Este andar aqui, ele vai ficar mais alto. Eu posso, de repente, até tirar este cano aqui que vai ficar na minha frente, para não atrapalhar a visão, né? A estrutura aguenta, com certeza. Vai ficar um andar duplo aqui, então vou ter plantas maiores. Fica um aberto aqui. E aqui coloco mais 2 bandejas. Essa capa aqui da tenda é realmente feita de um material muito robusto, reflexivo e o principal diferencial é o material aí anti-chamas. Em casos específicos, exclusivos, tem percentual de chance de acontecer, embora baixo, de dar um curto-circuito nas lâmpadas que ficam aí dentro de um contexto de muita umidade, e aí dependendo da intensidade desse curto pode ser muito problemático, né? Inclusive ontem, quando eu estava indo para Entre Raiz Botânica, de repente eu tive uma pira assim de que estava dando curto numa das lâmpadas aqui da minha estufa adaptada, a estufa vertical adaptada. Aí eu desliguei via sistema Bluetooth, e aí interferiu também no rack, e mandei um WhatsApp pro Gabriel falando, ó, vê se está desligado, vê se está tudo certinho, assim que ele regressasse para casa, né? E tava tudo certo, tudo tranquilo, liguei de novo, mas me deu um sentimento assim. Então assim, com esta capa, com essa estrutura de lona extremamente robusta, pesada, com material reflexivo para propagação dos raios de luz, disseminação dos raios de luz, mais o acabamento aqui, a infraestrutura anti-chamas, muda a vida. É possivelmente a parte que mais
valoriza e encarece toda essa estufa Pro, estufa orientada para cultivo indoor, tá? Dá para dizer que o acabamento é top de linha mesmo, assim. Agora sim eu fico com uma sensação de um material para toda a vida, tá? Infelizmente o inox, que não saiu barato, ele não vai ter a durabilidade, a alta umidade como eu tinha expectativa. Agora esse cara aqui, pelo barulho vocês podem entender um pouco da robustez desse material. É bem grosso, é muito bem acabado. Os sistemas de velcro e zíper são zippers grandes e tal. É um material realmente de primeiríssima qualidade. Toda brincadeira basicamente se concentra nisso aqui. Eu digo, todo o diferencial desta tenda está concentrado neste material aqui, na qualidade de acabamento, nos materiais empregados. E é isso, tá? Não há dúvidas. Agora, meu senhor, vou precisar de um banco. Eu raramente peço ajuda aos universitários, né? Todo esqueleto, toda essa estrutura aqui fica dentro da capa. Então a parte de baixo lá eu vou ter que encaixar. Eu tive um momento aqui de reflexão e pausa porque a base da capa, da lona, não estava entrando. E aí eu notei aqui peças superiores na altura, elas estavam mal encaixadas. Aí eu tirei a capa, ajustei bem os canos das alturas e aí encaixou perfeitamente. Literalmente quadradinho, perfeito, tá? E aí, para visualização, o que a gente faz? Ó, tem uma capinha com velcro aqui, ó. A gente puxa e a gente vai ter aqui o visor com plástico relativamente semelhante à capa lá da minha estufa, tá? Então notem, este cara ganha fortemente nos materiais internos, que com certeza vão suportar muito mais a umidade constante aqui. Os materiais reflexivos, o acabamento da lona, o material anti-chama. É o que eu falei. O que a gente está basicamente adquirindo aqui é essa infraestrutura da capa aqui, Master Tents, tá? É muito primoroso mesmo, é muito bem acabado e a infraestrutura também interior é ótima, deu certinha. Eu preciso instalar o sistema de iluminação, tá? Vieram 3 tubulações do tipo Sunshine também, só que já é um modelo e uma marca oferecida no kit, que vocês vão ver na descrição do episódio aí. É o kit de 3 lâmpadas e mais essa Master Tents 600D 60 por 40 por 200 centímetros ou 2 metros. A equivalência de luz é total, com a que eu tenho aqui adaptada, contudo é um modelinho aí específico oferecido pela Entre Raízes Botânica, tá legal? Eu destinei essa área aqui para tenda, tá? Aqui é a porta de vidro, passagem do tango, lá fora a gente dá para estufa úmida, aqui a gente tem aquele agrupamento com Patrice, a Girostáquio aqui, o Philodendron tênue, tá certo? E ela vai ficar posicionada nessa parte aqui da casa. Só para você ter uma referência, aqui está outra e o rack da sala por lá. A capa, a tenda, ela tem 3 orifícios, este aqui inferior à esquerda, este aqui superior à esquerda, em outro aqui inferior à direita, para que a gente opte para passar o quê? A partir desse orifício, ó, que tem sistemas de fechamento aqui, os cabos, tá? Cabos de umidificador, das lâmpadas, a parte elétrica.
Então o ideal é a gente sempre pôr todas as tomadas aqui para fora e fazer a conexão, ok? Ela é totalmente fechada, vedada. A abertura aqui é basicamente apenas para visualização. Supostamente quem quiser deixar aberto também, né? Totalmente possível. Essa capa se destaca totalmente a partir de velcro. E é essa visualização que a gente vai ter, tá? É até mais interessante, visualmente fica muito menos pesado do que um box pretão, né? E obviamente que eu vou deixar aberto aqui no meu caso. Eu não tenho a necessidade dessa reflexão frontal aqui, interior e frontal. As luzes aí, mais as paredes aqui laminadas, enfim. Tudo isso já vai me dar uma condição excelente aí para o desenvolvimento das plantas, tá? E aqui atrás ainda tem um orifício, tá, gente? Que é também por velcro, posso puxar lá por trás e tal, que é um sistema de ar, basicamente para permitir uma ventilação aqui, caso você queira, ou inclusive também passar cabos, se for mais funcional para você. Os orifícios em geral servem para tudo isso, tá? Para ter um contato aqui e uma relação com fatores exteriores aí, seja ar, seja passagem de cabos e tudo mais, tá? Vocês notam que sem eu colocar um sistema de iluminação, só a reflexão aqui do rack, ó, e da estante, já temos uma luz aqui, tá? Basicamente, como o quarto de umidade da Maju, que tem nas paredes o material laminado, só que tem a mesma função. Ela vai pegar os raios emitidos pelas lâmpadas e vai espalhar aqui de uma maneira muito mais ampla e difusa, né? Homogênea, por assim dizer. Até a base da lona a gente tem aqui também. Você que já gostou dessa tenda super bacana e profissional para as nossas plantinhas, para o nosso cultivo indoor, é uma estufa vertical e vai utilizar aí o cupom FLY15 para 15% de desconto neste item, neste kit ou em um dos itens aqui do link da descrição. Falando aqui desse cara, minha dica principal até o ponto atual da montagem. Vocês, por favor, peguem os canos verticais, todos eles, e vão fixando bem até o encaixe total nas peças de plástico, até o limite, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Se não tiver essa fixação total certinha pela altura, né? A gente está falando dos canos verticais, vocês vão ter dificuldade real de encaixar a lona, que ela vem na medida ajustadíssima, perfeita para a estrutura aí da 600D, da tenda 600D oferecida pela Entre Raiz Botânica, tá? Acho que perdi mais tempo encontrando as falhas de encaixe, de pressão, da altura, do que a montagem toda até o momento. Bora agora falar das lâmpadas. No meu kit aqui vieram 3 lâmpadas e eu preciso estudar aqui de uma maneira esperta como eu quero deixar minhas plantas e assim fixar esses carinhas. Eu sei que a tecnologia é tipo Sunshine também. Eu e Marco já tínhamos falado antes a respeito. Vieram com as presilhinhas também para encaixe e rosqueio em caso de teto, algo assim. Uma superfície parafusável, não vai ser meu caso. São lâmpadas um pouquinho mais estreitas, tá? Em termos de largura. E comprimento é idêntico, 60 centímetros aqui. É até um pouquinho maior aqui. Só que os filamentos são mais estreitinhos aqui, em relação à minha lá, que são 4. São 4 linhas de LED. Essa aqui são 2 linhas de LED. A gente vai ter aqui 18 watts. É um pouquinho menos intensa do que essa aqui, que é 25 watts. 18 watts está muito equivalente ao do terrário aquário das plantas carnívoras, das seedlings, onde a gente tem cefalotos, a Nepenthes LOL. E agora vamos ver a quantidade de lux aí que a gente vai bater. A intensidade de lux, tá? No caso aqui deles veio com cabos de série, ó. 2 variantes aqui. Também é um carinha que você conecta um no outro e faz seriado.
E aí você precisa ter apenas uma tomada. Não é o caso, mas por exemplo, se eu quisesse montar seriado assim, um depois do outro, e quisesse compartilhar apenas uma tomada, poderia fazer, tá? Só que lembra que eu falei, os cabos são curtos, então eu não vou ter distância. Como eu vou ter que colocar uma sobre a outra, eu não teria essa distância. Isso aqui funciona bem para estruturas longas, compridas. E aí você trabalharia com seriado assim, em uma única tomada. Então no caso a gente solta aqui, deixa individualizado e cada lâmpada dessa terá sua própria tomada, tá? O cabo da tomada também vem com um interruptor. O modelo é muito parecido, o acabamento, a infraestrutura são muito parecidas com o que eu apliquei aqui, tá? O que eu notei aqui, gente? Essa lâmpada, o comprimento, ele é um pouquinho justo se a gente deixar aqui na posição mais óbvia, tá? Ele vai ficar um pouquinho justo, vai ficar um pouquinho apertado. Porém, na diagonal, nas diagonais, ele vai ficar interessante. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar nas diagonais, só que intercalando assim. Braçadeiras coloridas, as mesmas que vocês podem conferir neste episódio aqui. Não precisa apertar muito, só uma leve fixação, tá? É um material bem leve. Vou posicionando todas as tomadas antes para o mesmo sentido que eu quero. Neste caso aqui, provavelmente, o extensor ele vai ficar interno, tá? Mais baixo. Neste caso, a garantia deste material também anti-inflamável, anti-incêndio, é interessante pensar, né? Com esse material reflexivo, talvez eu possa ter até menos pontos de luz. Quem vai me responder isso melhor vai ser o medidor, né? O luxímetro. Assim como a outra lâmpada tem esse adesivo, não esquecer de tirar. Esse esquema diagonal e alternado ficou interessante, viu? Gostei da ideia, na real. Como eu mostrei recentemente aí no episódio de Tour Maratona, o grande ganho do cultivo indoor, o principal ganho, é o controle geral, né? Talvez a questão de tamanho das plantas seja mais limitado, mas o controle e, consequentemente, a celeridade e a perfeição no cultivo é maior. As plantas crescem mais rápido, as plantas vão ter uma condição de temperatura, umidade, tempo de exposição, além da intensidade de luz, tempo de exposição, e isso faz diferença, né? Tudo isso fica na nossa mão. E as lâmpadas do tipo Sunshine, Grow Light, ela vai ter aquela curva de gamas mais acentuadas em todo o espectro. Vermelho, azul e os tons médios lá que são verdes, amarelos e tal, tá? Esverdeados, amarelados. Eu normalmente faço a analogia com a luz solar direta, num tempo de exposição determinado por nós. Luz solar direta, contudo, com sombrite aí de 50% a 60%. O dia inteiro ou o período aí que você determinar. No meu caso aqui, em geral, 14 horas, tá? Então vejam só, achei que ficou melhor assim na diagonal. Eu tenho mais espaço aqui, não fica tão justinho. Essa faixa ficou desse jeito, nessa diagonal. Essa segunda ficou nessa diagonal aqui. E a terceira nessa diagonal. Eu penso que, com o sistema reflexivo aqui, os andares mais baixos, que não tem luz, tipo a base lá, e até mesmo este andar aqui, da área mais alta, vai ter uma intensidade interessante que a gente vai bater na sequência aí com o luxímetro, tá bom? Já deixei os 3 interruptores ligados e bora ligar aqui então. E aí está, as 3 lâmpadas estão funcionais. Padrão de luminosidades dos LEDs estão equivalentes aqui, ou seja, cada LED está funcionando direitinho. E agora o que a gente vai fazer, gente? Vamos bater o luxímetro, ligando. Ele está em FC aqui. Mínimo ideal, a gente já falou, embora alguns colecionadores discordem um pouquinho,
A Tatila, por exemplo, ela entende que no mínimo 300 lux, ou melhor, 300 FCs ou 3.000 lux, se eu não me engano. Já nas minhas experiências, a partir de 100 FC ou 150, 1.000, 1.500 lux já rende super bem quando o assunto é Anthurium, no caso. A referência principal atual é Anthurium, tá? Então bora lá, vou por aqui, estamos aqui no andar mais alto, ou seja, a luz está mais longe do piso aqui do primeiro andar, certo? 220 FC, 213, mais ou menos, tá? Ou seja, 2.200 lux. Coloquei só essa bandejinha, essa superfície aqui, que já é parte integrante. Cada prateleira você pode instalar um carinha desse, tá? Fiz o teste antecipado aqui. Notem que fica então em torno de 220. Bem voltado a luz fica em torno de 240 lux. Eu vou tirar essa bandeja, a minha ideia é ficar sem ela, tá? Justamente por passagem de ar e umidade. É um sisteminha de velcro bem funcional, bem prático. Como é um alumínio, ele é meio que dobrável, então se molda facilmente, tá? Eu vou deixar sem, pelos motivos citados. Não vejo necessidade, mesmo porque vocês vão ver a mudança de intensidade de luz sem. O papel reflexivo da base aqui não é tão marcante assim, a ponto de falar, nossa, vou deixar, tá? A gente teve uma perda aí de 10 FC, 5 FC, foi isso só que a gente perdeu com a retirada daquela bandejinha. Vamos ver agora um andar mais curto aqui. O chão bate 603, 602 FC. Notem como eu fiz, né? O esquema cruzado. No próximo andar aqui. Ó, por algum motivo essa lâmpada está um pouquinho mais forte, tá? Porque a distância supostamente é a mesma. 730 FC. 100 FC a mais numa média. E neste último andar que por hora está sem lâmpada. O plástico branco também ajuda, tá, gente? Bom dizer. O plástico branco da bandeja também ajuda a reflexão. E a gente tem aí 300 FC, ou seja, se o meu mínimo é 100 FC, todos os andares estão eficientes. O que eu devo me atentar principalmente é a este andar aqui, porque na hora que eu cobrir com vaso, como não tem luz aqui embaixo, eu vou ter perda. Então eu tenho que ficar atento aí, deixar umas brechas, tá? Isso se eu não colocar um sistema de iluminação aqui também. Outro fator relevante para a gente fazer a comparação e comentar em relação a este carinha aqui, que é melhor, na minha visão. A estufa vertical adaptada, ela tem vãos maiores, seja lá na parte inferior, onde o plástico que eu coloquei aí, o plástico de estufa, tem a abertura natural para o chão, e os vãos que eu mesmo providenciei, fazendo rasguinhos, cortezinhos no plástico, eles são mais abertos. Então você vai ter o quê? Uma dissipação maior de umidade. Isso me fez pensar em colocar um umidificador lá dentro para ficar mais prático para mim. Como a dispersão, a dissipação de umidade é mais constante, embora pouco, mas é mais constante, o umidificador lá dentro facilita a minha rotina diária lá. Como eu falei já, eu ligo em torno de 2 minutos por dia apenas. Falta eu colocar só a tomada automatizada lá para ficar com a programação pronta, diária. Este cara aqui, ele é inteiramente fechado, isolado, de ponto a ponto. Ele vai ter o zíper aqui, bem robusto, costuras bem robustas, acabamento joia, 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 realmente top de linha. E ele é inteiramente fechado na base. Todo esqueleto, toda estante, ele fica dentro da camuflagem aqui, tá? Da tenda, que é muito legal. Então, neste caso, para aproveitar espaço, inclusive, eu vou trabalhar só, a princípio, com borrifação.
Eu vou começar a condicionar agora algumas plantinhas, apenas para a gente exemplificar o episódio. Nos próximos episódios de evolução da tenda, a gente vai ver como vai ficar realmente. E depois que eu aplicar aqui estes indivíduos, o que eu vou fazer? Eu vou borrifar um geralzão forte nas paredes, no teto, em tudo aqui. De repente deixar até na bacia um volume de água, tá? Porque vai evaporando e na evaporação naturalmente as moléculas de água sobem. Calor sobe e as moléculas de água também tendem a subir por causa do calor. Então assim, eu não acredito que eu vou precisar colocar um umidificador dentro da minha tenda 600D entre raízes botânica. Bora lá então. Primeiro carinha que eu pensei real foi o Anthurium argyrostachys. Ele está num porte legal já, ele está meio que alto e merece uma umidade bacana. Inclusive, plantas mais adultas que fiquem aqui no andar mais alto, vai me entregar o quê? Além de tudo, inflorescências, com certeza. Isso também se eu der um estímulo com Monstera Lab, por exemplo. Com o próprio Monstera Lab já começa o processo de umidade aqui dentro, tá? E aí manipular a polinização em ambientes fechados assim, livre de vento, livre de aspersores, livre de qualquer tipo de acidente, com uma luz dirigida para a gente perceber mais no detalhe as fases de antese feminina e masculina. Para trabalhar com polinização manual, num sisteminha desse é muito mais prático, muito mais eficiente, tá? É um ambiente contido, controlado. Contenção e controle, dois aspectos diferenciais quando o assunto é cultivo indoor. Anthurium dorayaki silver. Com certeza eu quero ele mais perto de mim. Ele estava aqui na estufa úmida, deu uma super explodida de crescimento, tá? Naquele esquema inclusive de substrato até mais molhado, ó. Tenho feito esses testes e tal. Fica com encharque aqui, ó, pelo menos metade. O cara explodiu, lâmina foliar nova e tal. Só que eu quero ele mais perto, por quê? Para tentar provocar aí inflorescências, estimular inflorescências. Ele cabe aqui, no andar das plantas maiorzinhas. Também vou dar uma borrifadinha já com Monstera Lab. E depois eu vou passar aqui uma água geral. Vai dar uma diluída no Monstera Lab, tá? Mas enfim, é só um exemplo aqui de como que eu tô já acumulando umidade lá dentro, tá? E aí o próprio calor das lâmpadas, lembrando que são de 3 a 4 graus mais quente, aí é meio que padrão, terrário aquário, caixa de umidade, estufas verticais. Lembrando então que esse calor aqui, ele automaticamente vai começar a ciclar a água nos seus diferentes estados aí, tá? Alguém já comentou, e rega, diminui bastante pra caramba. Nesse caso aqui até mais do que a minha estufa vertical aqui, que tem essa dissipação maior de umidade, tá? Aqui é muito mais uma caixa de umidade, aqui é muito mais um terrário aquário no sentido de contenção de umidade, ok? Tem essa muda aqui do Anthurium F. Midori, corte basal. Esse carinha aqui é um indivíduo bem interessante que eu pouco falei ainda, uma produção do Scott Cohen, lá da Flórida, jovem horticultor. Ele é um Anthurium magnífico norte, matriz X cristallinum, X warocqueanum, tá? Bem interessante essa planta. Tem uma face abaxial clara, super clarinha assim, bem interessante. Esse cara eu vou deixar mais embaixo aqui na bandeja. Legal. Coloquei aí umas plantas iniciais para a brincadeira toda. Como eu falei, esse aqui é só o primeiro episódio para a gente ter uma ideia, uma visão bem clara e detalhada do que é a tenda destinada, orientada, não adaptada como a minha. Essa aqui é a minha também, para cultivo indoor,
tá? E aí é muito legal porque a gente vai ter referencial de comparação, padrões e detalhes de cultivo. Agora o que eu estou fazendo? Peguei um borrifador elétrico aqui e vou dar uma molhada legal, andar por andar, tá? E, inclusive lá na bacia eu vou pegar o regador e colocar uma água lá dentro. Como é bastante vedado, a gente pensa que a água, a umidade que eu depositar aqui dentro vai ciclando naturalmente. Legal, agora eu vou só encher a bacia, fiozinho de água. O substrato aqui da planta do Scotch Coin, não vai dar para vocês enxergarem aqui, mas o substrato da planta do Scotch Coin está ultra aerado. Eu tenho que regar quase de 2 em 2 dias, para vocês terem uma ideia. Não é muito meu padrão, mantive no substrato original, só dei uma garibada de fertilizante sólido sobre o substrato e Monstera Lab. E agora a gente já fecha, né? Nos episódios de evolução dessa estrutura, eu vou trazer ainda aquele sistema de termohigrômetro exterior, cujo sensor fica indoor e o visor outdoor, tá? Para a gente ter um controle mais apurado. Não adquiri ainda esse aparelho. E num próximo episódio de evolução também, eu vou mostrar para vocês para que serve este caninho aqui tipo 5, número 5, e esses ganchinhos. Acho que alguns de vocês já até desconfiam, né? O que a gente faz com isso aqui? Como é um recurso que vai levar ainda mais para o específico e sugere aqui o quê? Pendentes, vasos pendentes, a gente vai deixar para um próximo episódio, tá legal? Então foi assim, meus queridos plantoides, essa é a Master Tents 600D, trazida pela Entre Raízes Botânica, tá? Tamanho 60 por 40 por 2 metros, mais uma casinha aqui na sala muito eficiente, que verticaliza o nosso cultivo, nos favorece a ter mais planta, num espaço mais compacto e com o melhor microclima possível. Não tem coisa melhor, né? A planta vai crescer bem, vai comportar no seu espaço e você vai conseguir colecionar um número maior de plantas, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.